Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje galera, no Jogo Aberto, vamos fazer uma reação e um corte aí do Flamengo e tudo mais, atualizações, pacote de reforços no Flamengo para 2026. Será que Neymar vai pintar? João Arias e muito mais desse vídeo. Então assista o final e não perca nada. Sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. O elenco do Flamengo retornou da Copa Intercontinental, mas incompleto. Muitos jogadores, o técnico Felipe Luiz, cada um pensando nas férias, que volta forte pro ano que vem. Raça, amor e paixão. De férias no Rio de Janeiro, o goiano Vitor e a filha Helena interromperam a programação para receber o Flamengo no aeroporto. Eles se dedicaram, eles mostraram que eles deram o máximo deles e eles merecem sim. Eles são ótimos jogadores, conquistaram muitos títulos esse ano. E o Felipe mostrou que estava preparado para o que ele está fazendo. A delegação que esteve no Catar para a disputa da Copa Intercontinental chegou ontem ao Rio de Janeiro, após uma viagem de cerca de 17 horas. Dos 25 jogadores, 15 retornaram, outros 10 ficaram no exterior, dando início às férias. Dois dos principais responsáveis pelo sucesso rubro-negro em 2025 não estiveram no voo. O técnico Felipe Luiz e o diretor de futebol José Boto estão na Europa, na Espanha e em Portugal, respectivamente. E tem algo em comum, só possuem contrato até o fim do ano. A conversa para discutir a renovação do treinador será na próxima semana. Todo mundo sabe meu sonho, obviamente que um dia sonho voltar à Europa. Todos sabem o meu sonho e obviamente sonho em um dia voltar à Europa. Estou me preparando para isso. Mas no momento a minha realidade é o Flamengo. Estou aqui, estou muito feliz com esses jogadores. Me deram a vida. Eles deram a vida por mim, pelo clube e me sinto representado. Sou eu no campo quando vejo a minha equipe. A reapresentação do elenco deve acontecer na segunda semana de janeiro. O primeiro compromisso oficial da temporada será nos dias 14 ou 15 contra o Bangu pelo Campeonato Carioca. Nesse jogo, o time deve ser composto por garotos das divisões de base e jogadores pouco utilizados. No fim do mês, já tem Supercopa do Brasil contra Vasco ou Corinthians e a estreia no Campeonato Brasileiro diante do São Paulo no Morumbi. Depois de um ano quase perfeito, é hora de recarregar as energias, mas com pensamento já em 2026. Ronaldão, vamos fazer uma retrospectiva. Campeonato Carioca foi do Flamengo. A Recopa Sul-Americana, da mesma maneira, não é? O Flamengo estava lá. Enfim, o Flamengo não estava. É a Supercopa. Supercopa. A cabeça tá falhando, gente. Foi a Supercopa. Aí depois vai disputar um Campeonato Brasileiro, uma briga direta com o Palmeiras. Vence essa briga direta. Na Copa do Brasil foi eliminado pelo Galo. Na Libertadores, depois de vários duelos, finalíssima brasileira. E aí ele leva. E no Mundial, não ficou com o título, mas tirou muita coisa do Paris Saint-Germain levando para as penalidades. E aí eu pergunto para você, como fazer um ano igual ou melhor em 2026? E com a cobrança maior ainda, né? Que um time que foi na insistência no Campeonato Brasileiro, depois conseguiu competir no Mundial ainda, é uma equipe que pode ser cobrada também, essa que é a verdade. Mas se conseguir manter os jogadores, se conseguir até trazer algumas peças para valorizar mais o elenco, porque o ano vai ser recheado de jogos aí, vai ter jogo para tucotelado, começa já em janeiro. Mas talvez o grande reforço seja a permanência do Felipe Luiz. Não, aí seria um técnico que ficou badalado até mundialmente. Aí seria uma força a mais para o grupo, né? Porque o grupo absorveu bem o que ele quis, ganhou títulos importantíssimos. Agora, o que tem que destacar é a garra do time. Quando você tem um time de cara cascudo, muitas vezes você tem que cobrar o interesse do cara. E não foi o caso. Muita gente até falou que alguns jogadores estavam encerrando carreira. Também não foi o caso. Então, acho que tudo isso passou pelo Felipe. E eu acho que, continuando esse trabalho, o Flamengo, o ano que vem, promete sim. Edu, um técnico que tem um pouco mais de um ano de carreira. Claro que ele conhece como poucos o Flamengo, estava na categoria de base, ganhou títulos como jogador pelo Mengão, mas é uma história única e que começou em velocidade máxima. É um fenômeno realmente, Renata. A gente tem que ressaltar sim, eu acho que é o futuro do nosso país e o futuro treinador da seleção brasileira, pode ter certeza disso, porque potencial ele tem. Ele colocou o Flamengo hoje num patamar totalmente diferente, é o time a ser batido sim o ano que vem. Por mais que ele possa, igual você falou,
seu primeiro reforço é a permanência do Felipe Luiz. E depois eu tenho certeza que o Flamengo vai reforçar sim o seu elenco. Além de ser um elenco já recheado de talentos, eu acredito que o Flamengo possa trazer 1 ou 2 peças para agregar muito mais essa equipe. Agora a gente vê que o Flamengo, por mais que a gente falava assim, ia brigar, ia lutar, só que no final ali contra o Paris Saint-Germain, realmente ele lutou, batalhou, e não conseguiu, mas eu tenho certeza que hoje é o time a ser batido, é o Flamengo. Cicinho, pensando em reforços, eu pelo menos acho que o Flamengo tem que trazer mais um zagueiro, por mais que tenha meninos, tenha base, mas acho que mais um zagueiro e um atacante com as características parecidas com as do Pedro. Exatamente, até porque o Bruno Henrique deixou claro que não é a posição na qual ele gosta de atuar, né, Renata? Mas o Flamengo, acredito que vá para o mercado buscar jogadores com essas características. Pode também aí nessa virada de ano perder jogadores, mas o mais importante mesmo é essa base que o Flamengo já tem, essa competitividade que vai iniciar a próxima temporada, sim, como favorito. E aquilo que o Flamengo viveu contra o Paris Saint-Germain, né? O Paris Saint-Germain é a equipe a ser batido. Então o Flamengo se preparou para ganhar do Paris Saint-Germain e jogar de igual para igual. É o que vai acontecer aqui no Brasil. As equipes vão se preparar para jogar contra o Flamengo. Então o Flamengo também não vai ter vida fácil. Precisa, sim, reforçar, reformular e o Felipe Luiz criar ainda mais esquemas de jogo para o Flamengo para vencer, né, os adversários. Mas o Flamengo para 2026 vai continuar forte e vai lutar por todos os títulos, sim. Ontem eu vi até uma declaração do CEO do Grêmio falando que o Flamengo quer ser o Bayern de Munique, ou seja, ele ganha tudo e os outros nada, e que o futebol brasileiro na Série A tem dito sim para esse padrão, para esse modelo, mas o Flamengo não é de hoje, que é um clube estruturado, dívidas não é um assunto recorrente, contrata muito bem, traz jogadores experientes que preferem atuar no Flamengo e não em outros clubes, e agora se confirmar a renovação com o Felipe Luiz, poucas peças chegando, o Flamengo continua uma máquina para 2026. Diferentemente de uma longa temporada, 4 títulos, quase 80 jogos disputados, o Flamengo desembarcou no Rio de Janeiro. Depois da derrota para o Paris Saint-Germain na Copa Intercontinental em Doha, no Catar, a delegação do Flamengo desembarcou na noite desta quinta-feira no Rio de Janeiro, aqui no aeroporto do Galeão, depois de uma viagem de cerca de 17 horas. Poucos torcedores estiveram por aqui e a delegação também não estava completa. 15 dos 25 atletas retornaram ao Brasil. Os outros 10 preferiram permanecer no exterior, já que a partir de agora eles estão de férias. 2 nomes importantes no futebol do Flamengo também não retornaram: o técnico Felipe Luiz e o diretor de futebol José Botto. Eles estão na Europa e devem se reunir na próxima semana para discutir a renovação contratual do treinador, que só tem contrato até o fim desse ano. O Flamengo tem a reapresentação prevista para a segunda semana de janeiro e o primeiro compromisso oficial da temporada de 2026 será no dia 14 ou 15 do mesmo mês contra o Bangu pelo Campeonato Carioca. Nessa partida, o rubro-negro deve mandar a campo uma equipe formada por jovens criados nas categorias de base e também por jogadores pouco utilizados. Nesta quinta-feira, o Flamengo conheceu também as datas da decisão da Recopa Sul-Americana contra o Lanús. A primeira partida em Buenos Aires será no dia 19 de fevereiro e a volta no Maracanã acontece no dia 26. E o grande desafio do Flamengo agora é manter o Felipe Luiz no comando. Com a grande campanha que ele fez, um jogador que criou e fez a sua carreira praticamente toda na Europa, ele tem trânsito, é conhecido, tem facilidade de comunicação, está em alta. O Flamengo vai ter que trabalhar muito para segurar o Felipe Luiz, porque tem muita gente de olho no jovem treinador. Vou falar sobre o Flamengo que iniciou conversas com John Arias. O meio-atacante colombiano, ex-fluminense, é um velho sonho do Flamengo, do Palmeiras e do próprio Fluminense, mas somente agora o Flamengo deu seus primeiros passos, procurando representantes do jogador para apresentar o projeto esportivo e o plano financeiro.
A ideia do Flamengo é contar com Arias a partir de janeiro, se aproveitando da péssima fase dele e do Wolverhampton, que é a lanterna do campeonato inglês e fortíssimo candidato ao rebaixamento. O mais natural é que o Arias só saia do Wolverhampton na metade do ano que vem, ao fim da temporada, com o descenso do seu time. De qualquer forma, o Flamengo já quer estabelecer relações e demonstrar a intenção de fazer do Arias um dos protagonistas do Flamengo a médio e longo prazo. Jogador que desde que trocou o Fluminense pelo Wolverhampton por 17 milhões de euros, esteve em campo em 17 partidas, nenhum gol e nenhuma assistência. Foi titular em 12 jogos, reserva em outros 5. Palmeiras e Fluminense também mantêm contato e sonham com a contratação de John Arias. O que você pensa sobre esse jogador? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Beleza? Vou te atualizar sobre o Flamengo, que tem mais um patrocínio para 2026. O Conselho Deliberativo do Flamengo aprovou nessa semana um acordo de 2 temporadas com a Alvap, empresa de soluções para o dia a dia, que vai pagar 11 milhões de reais por ano. O patrocínio começa em 1º de janeiro de 2026 e a VAP vai entrar na parte frontal do calção do time principal e do sub-20. Número bem interessante, 11 milhões de reais costuma ser receita de um time de elite do futebol brasileiro para alguma propriedade na parte de cima da camisa. O Flamengo está conseguindo emplacar 11 milhões de reais por ano no calção frontal, que mostra como o Flamengo tem se distanciado dos seus concorrentes em relação a receitas oriundas do patrocínio e de publicidade. Também já havia contado para vocês, ao longo das últimas semanas, que o rubro-negro vai fechar 2025 com a maior arrecadação da história do Brasil e da América do Sul, batendo na casa dos 2 bilhões de reais. Esse valor está muito impulsionado aos prêmios obtidos pelo Flamengo, mesmo numa temporada em que o rubro-negro não foi muito efetivo na venda de atletas. Para a próxima temporada existe a expectativa de um aumento na receita com transferências de jogadores. Então é isso, galera. Chega mais um fim de vídeo aqui no canal, falar um pouquinho sobre esse vídeo, né? O Flamengo está em busca de reforços, está atrás de John Arias e também está do Neymar, né? O Flamengo está atrás do Neymar e tudo isso para o próximo ano, os próximos 6 meses aí, né? Que Neymar, ele pretende se esforçar ao máximo para ir para a Copa do Mundo e está procurando um time à altura para que possa ajudar ele e ele também ajudar a equipe nesse processo, né? O Flamengo se colocou à disposição, né? Neymar e Santos teve esse ano conturbado, Neymar conseguiu livrar o Santos do rebaixamento, mas ele viu que o time do Santos é muito limitado e isso prejudica ele diretamente. E dessa forma ele procura aí auxiliar com o Flamengo nesse novo trâmite aí, próximo ano. Mas aí, torcedor, qual a sua opinião? Neymar no Flamengo, você gostaria? Eu acredito que ele não vai ser titular com esse físico dele, mas se ele atingir aí no mínimo 50%, ele é titular no Flamengo com facilidade. Porque no Santos, que ele fazia com jogadores limitados, era surreal. Mas no Flamengo, com jogadores muito mais habilidosos, com muitas qualidades e com o treinador Felipe Luiz muito mais inteligente, eu acho que tem tudo aí para fluir durante o ano. O que você achou, galera? Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Agora valeu e até o próximo vídeo.